Bom dia, meu nome é Wellington Campos e hoje eu vou fazer um vídeo de propagação de fraturas para meus alunos de engenharia de petróleo. Bom, como sabemos, a fratura, a fratura hidráulica, um poço de petróleo, ela serve para estimular o poço, para aumentar o índice de produtividade do poço em reservatórios de baixa permeabilidade. Em outra aula a gente vai aprender a calcular o skin equivalente de uma fratura hidráulica para poder calcular a vazão do poço em relação a um poço padrão. Bom, aqui nesse slide nós temos um esquema do poço e do lado esquerdo uma breve descrição. Nesse esquema a gente vê aqui o revestimento de produção, por dentro do qual a gente desce uma coluna de fraturamento ou uma coluna de trabalho com um Parker mecânico. Esse Parker mecânico ele é assentado à tração e ele tende a acunhar mais ou ficar mais preso se ele for empurrado para cima, por exemplo, se aumentar a pressão abaixo dele, Então cria um diferencial de pressão da parte inferior para a parte superior do Parker. Aqui a gente vê a fratura se propagando. Esse é um problema de fronteira móvel, A fratura ela vai aumentando de tamanho e a área da fratura vai aumentando. E também a gente nota que a fratura ela tem duas asas. Ela se propaga perpendicularmente à menor tensão principal horizontal. O poço ele tem que estar bem cimentado e no caso ele está aqui canhoneado. E a gente tem um reservatório de espessura H. A fratura está aqui com comprimento L/2. Esse comprimento L vai aumentando. E a vazão que você vai injetando, o fluido vai para dentro da fratura. Temos também uma vista de topo. Nessa vista de topo a gente nota que o fluido que entra para dentro da fratura, parte dele filtra para a formação e não contribui para o crescimento da fratura. Então a gente tem uma ineficiência. Depois a gente vai calcular a eficiência da fratura, que está relacionado com o aproveitamento do fluido para poder fazer a fratura crescer. Bom, para facilitar a criação do nosso modelo matemático, a gente adota uma geometria aproximada, uma geometria retangular, Então eu faço um balanço de massa ou um balanço de volume, porque sendo o fluido considerado incompressível e os poros também incompressíveis, e paredes rígidas, então o fluido a balanço de volume seria equivalente a um balanço de massa. Então nós temos a equação aqui abaixo da figura. Na figura a gente mostra o poço, e mostramos a fratura retangular se propagando. Durante um tempo infinitesimal dt é criado um incremento de área da fratura dA. E nós temos aqui nessa equação um balanço, ou seja, o fluido injetado, que é a vazão vezes o intervalo de tempo, vai ser igual ao volume da fratura criada, WdA, mais duas vezes, porque existe duas faces, a fratura tem duas faces. A velocidade de filtração vezes o tempo e a área, eu tenho que integrar isso na área. E a gente também tem uma condição inicial. Quando o tempo vai para zero, a área vai para zero. Então a fratura começa do zero e ela vai crescer até um tamanho máximo. Então, para fazer a modelagem, quer dizer, eu quero ter uma equação para o crescimento da área em função do tempo. E eu tenho que resolver, então, uma equação íntegro diferencial. Essa primeira coisa eu vou dividir por dt, então eu vou criar aqui uma derivada da área com relação ao tempo. E vou criar uma integral, e essa integral aqui chama de convolução. Nós temos uma convolução de duas funções. Então eu vou ter que aplicar, vou resolver esse problema, que é um problema de fronteira móvel, porque a fratura está crescendo por meio de transformada de Laplace. Nós vamos fazer a transformação de Laplace e depois vamos
resolver algebricamente para a transformada da área e fazer a inversão. A gente calcula a transformada inversa de Laplace. Bem, então vamos aplicar a transformada de Laplace na equação que a gente obteve. Essa equação ela expressa um balanço de volume. Balanço de volume desse fluido incompressível é um balanço de massa. Quer dizer, o fluido que eu estou injetando, parte dele vai para aumentar a fratura e parte é filtrado para a formação, num processo chamado de leak-off. Esse leak-off, a velocidade com que filtra para a formação, é controlada por alguns processos, como por exemplo o crescimento do reboco, ou possivelmente aumento da pressão de poros, ou se eu estiver injetando um fluido viscoso, a injeção desse fluido viscoso vai fazer com que, com o tempo, a velocidade de filtração diminua. Então, a lei de velocidade de filtração é inversa à raiz quadrada do tempo. Em outro slide, a gente vai demonstrar isso aí, para alguns casos. Para caso de crescimento de reboco, por exemplo. E a gente nota que a gente tem, então, uma convolução de duas funções ali naquela integral. Isso é muito conveniente, porque a transformada de Laplace de uma convolução de duas funções é o produto das transformadas. Isso facilita a gente calcular a transformada de Laplace. Também nós temos as derivadas. Essa derivada a gente tem que aplicar a propriedade da transformada de Laplace para a derivada, que está escrito aqui no texto. E a gente tem que usar a condição inicial. Então a gente obtém uma expressão para transformada de Laplace da área, AS. Agora temos de obter a transformada inversa de AS para ter o A em função do tempo. Quer dizer, a gente transformou para o campo de Laplace, chamado campo de Laplace, e depois nós resolvemos algebricamente para a transformada, e agora transformando de volta eu vou ter a função A em função do tempo. Bom, para poder resolver, então, quer dizer, inverter essa função, a gente vai tentar escrever ela como uma soma de frações parciais. A gente aprendeu isso no cálculo. É uma operação totalmente algébrica e eu vou fazer uma mudança de variável para me livrar da raiz quadrada de S. Eu então faço x igual a raiz quadrada de S, ou S igual a x ao quadrado, e aí eu tenho uma fração que eu vou tentar decompor numa soma de frações, chamada frações parciais. E aí tem os coeficientes K, L, M, N, P, Q e R, que eu tenho que calcular de modo a ter uma equivalência. Bem, nesse slide 7 é uma manipulação algébrica aí para poder decompor em frações parciais. A gente tira o mínimo múltiplo comum. A gente primeiro escreve a função como a soma de três frações x denominador com x ao quadrado, x ao cubo, porque eu tenho um x ao cubo ali, vou ter a função, o número zero é uma raiz tripla. Então, dessa maneira eu tenho condições aqui no final, condições para aquelas variáveis, que é Q, M, QP, L, N, R. Elas têm que ser dessa maneira para eu poder ter a equivalência. Bem, resolvendo para os coeficientes a determinar, eu vejo que eu tenho 4 equações e eu tenho 7 coeficientes. Isso quer dizer que eu tenho várias formas dessa fração parcial que poderiam dar aquela soma. A gente vai escolher a mais simples, que seria fazer LNP igual a zero. Então, fazendo LNP igual a zero, a gente chega numa decomposição de frações parciais bem simples. É o que está escrito aqui no final da página. Agora, a gente pode voltar para S, porque S a gente trabalhou com x, e agora vamos voltar para S, para a variável S. Poderíamos continuar trabalhando com x até inverter, mas de alguma maneira eu fiz aqui voltei para S antes da hora, e a gente tem a expressão AS no final da página, e eu juntei duas frações parciais que contêm raiz quadrada no denominador. Eu juntei essas duas, tirei o mínimo múltiplo comum e juntei numa única fração,
Então essa expressão aqui a gente vai conseguir transformar de volta para poder conseguir a função original, a de função do t, que é a inversa da função a de s. Bom, pesquisando na internet, tem uma página aqui, ó, que contém essa transformada de Laplace aqui dessa função erro complementar vezes a exponencial, que é 1 sobre s mais raiz quadrada de as. Né? Além disso, a gente tem essa outra transformada de Laplace aqui, bem conhecida, que tem em qualquer tabela de transformada de Laplace, tem a transformada inversa da função 1 sobre menos elevado a menos 3 meios. E aí eu consigo transformar aquela função AS de modo a ficar apropriado para eu aplicar essas fórmulas, né? Aplicando essas fórmulas eu obtenho então embaixo A de t. A de t é a transformada inversa de AS, e aqueles termos entre o colchete, dentro do colchete, o primeiro vai dar aquela função que é uma exponencial vezes uma função erro complementar. O segundo termo dentro do colchete é a transformada da função constante 1, e aquela aplicação ali, aquela forma transformada inversa ali pode ser usada para inverter esse beta sobre s elevado a menos 3 sobre 2. Então eu obtenho dessa maneira a fórmula desejada. Finalmente, vamos aqui a fazer uma aplicação da fórmula obtida. Então nós temos aqui um problema. Esse problema vai servir de modelo para a lista de exercícios que os alunos vão ter que fazer. Mas além desse exercício, teremos um trabalho também de modelagem, em que eu vou assumir, por exemplo, que o coeficiente de Likhoff seja 0, né? E ver para saber como é que eu resolveria aplicaria a transformada Laplace para resolver a equação. Ou então, se o C fosse constante, por exemplo, eu posso criar vários problemas aí, mais para testar a compreensão do aluno com relação ao modelo, né, ao método de solução do modelo. Mas nesse problema a gente vai aplicar a fórmula obtida. Então, o problema é o seguinte: um poço de petróleo vertical deverá ser fraturado hidraulicamente com uma vazão de 10 barris por minuto. O tempo de tratamento será de 40 minutos. O coeficiente de Likhoff foi estimado a partir de testes com testemunhas como 3 vezes 10 a menos 4 peças por minuto elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de minuto. A espessura estimada da fratura é de 0,22 polegadas. Então eu peço calcular a área da fratura, depois de 40 minutos de tratamento com 10 barris por minuto. Calcular a eficiência da fratura, que está relacionado com o fluido que foi aproveitado para aumentar a fratura, quer dizer, o fluido que está dentro da fratura, que é igual ao volume da fratura, em relação ao volume que foi injetado, que é a vazão vezes o tempo de tratamento. E também calcular o semicomprimento da fratura, L sobre 2. Então, primeiro eu calculo o coeficiente de beta, depois eu calculo, para poder aplicar aquela fórmula, eu calculei cada termo dentro do colchete e encontrei uma área, depois de um tempo de 40 minutos de tratamento, de 17.028 pés quadrados. A eficiência da fratura é bastante simples, já que eu tenho a área, eu multiplico pela espessura, eu tenho o volume da fratura, divide por Q vezes T, quer dizer, a vazão vezes o tempo, que é a total de fluido injetado, deu aqui uma eficiência de 78%. E para calcular o semicomprimento, é um problema geométrico, né? Um retângulo, a área vezes H a área sobre H vai dar a área do retângulo, é o produto das lados do retângulo. Eu quero um dos lados, então deu 85 pés o semiperímetro. Então esse é um problema que vai estar na lista. Então não tem mais nada aqui. Tentem estudar a dedução né? Não é complicado, né? Não é complicado. Depois que você vê uma vez, fica menos complicado. Pode parecer inicialmente complicado, mas não é. Tá bom, então é só isso e vamos tentar fazer a lista de exercício. Só um detalhe:
Para calcular a função erro complementar, a gente pode escrever diretamente no Google. A gente escreve RFC, espaço, escreve o número que obteremos a resposta. Então a gente não vai precisar de uma tabela de função erro complementar. A exponencial pode ser calculada com uma calculadora ou também usando o Google. Então muito obrigado e espero que tenha sido claro, tenha ficado claro essa apresentação.